Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito fácil, sobre orações subordinadas adverbiais. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, gente, já vai se inscrevendo no canal, porque assim tu estás ajudando também o projeto Casa Portuguesa, que visa aí levar aulões para alunos que mais precisam. Então, vamos lá. Quando eu falo de oração subordinada, eu preciso entender que ela é aquela que exerce uma função, né? Uma função em relação à oração principal. Essa relação que ela vai estabelecer é de adjunto adverbial da oração principal. Então, a oração subordinada, ela é subordinada porque exerce uma função sintática em relação a outra oração. A subordinada adverbial, em especial, vai funcionar como adjunto adverbial da oração principal. Eu tenho aqui um exemplo. Porque foi um grande poeta, o escritor foi homenageado. Eu tenho porque foi um grande poeta, oração subordinada adverbial causal. E aqui, ó, o escritor foi homenageado ontem. Eu tenho uma oração principal. Certo? O escritor foi homenageado ontem. Precisou de um complemento. Esse complemento eu chamo de subordinada. Pela presença do porquê aqui, que indica causa, subordinada adverbial causal. Oração subordinada adverbial causal. Ok, gente? Ó, se liga na dica. Ela é oração subordinada porque funciona como termo que completa o sentido de uma oração principal. É adverbial porque exerce a função de adjunto adverbial da oração principal. E ela, nesse caso aí, foi causal porque indica uma ideia de causa em relação à oração principal. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Quais são as classificações, a classificação aí das orações subordinadas adverbiais? Comparativa, causal, consecutiva, concessiva, condicional, conformativa, temporal, proporcional e final. Começando aqui pelas causais. Já vou logo dizendo que elas indicam ideia de causa. Pego ali o valor semântico da conjunção subordinativa, sei que é causa, então já vou aí classificando a minha oração. Principais conjunções que demarcam esse tipo de oração. Por que, visto que, já que, uma vez que, como. Vejam bem. Oração principal. Não viajamos. Não viajamos. Quero completar essa oração. Porque estava chovendo. Qual conjunção eu usei? Conjunção subordinativa porque. Aqui grifado de azul. Porque indica a ideia de causa. Logo, a partir do porquê, eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. Professor, por que uma oração principal? Porque ela pede um complemento. Ela pede, gente, uma oração subordinada para completar o seu sentido. Por isso que ela é a oração principal. Levando em consideração que ela é a oração principal porque o sentido da subordinada está diretamente relacionado a ela. E a subordinada completa o sentido dela. Ok, pessoal? Então, vamos ver as consecutivas. Se as causais indicam causa, as consecutivas vão indicar prontamente consequência a um fato expresso na oração principal. Principais conjunções: que, precedido de tão, tal ou de tanto. Ou então as conjunções de modo que e de maneira que. Exemplo, choveu tanto que o jogo foi suspenso. Choveu tanto, oração principal. Choveu tanto. O que é que está completando essa oração? Que o jogo foi suspenso. Esse que o jogo foi suspenso indica uma ideia de consequência a um fato expresso na oração principal. E qual foi o fato expresso na oração principal? Choveu tanto. Então, eu tenho aqui uma consequência consecutiva que indica uma consequência. Esse que o jogo foi suspenso, uma oração subordinada adverbial consecutiva, expressa aí consequência ao fato expresso na oração principal. Comparativas vai expressar a ideia, exprimir a ideia aí de comparação. Principais conjunções, como, o que, precedido de mais ou menos que. Olha o exemplo. Choveu. Oração principal. Choveu. Como chove em Belém. Eu estou comparando um fato
a outro fato. Então, eu estou pegando o fato da oração subordinada e comparando e completando aqui o sentido da oração principal. Choveu, oração principal. Como chove em Belém. Comparativa. Oração subordinada adverbial comparativa. Ok, pessoal? Vamos seguir. Aí me deparo agora com as orações subordinadas adverbiais conformativas. Gente, exprime a ideia de conformidade. Principais conjunções, como, conforme, segundo, entre outras. Presta atenção. Conforme acertamos, eu vou viajar na segunda-feira. Pessoal, percebam que a oração subordinada veio antes da principal. Quando isso acontece, o uso da vírgula aqui é obrigatório. Conforme acertamos, vírgula. Eu vou viajar na segunda-feira. Quem é a oração principal? Eu vou viajar na segunda-feira. Professor, por que a oração principal? Eu não estou entendendo isso. Gente, é a oração principal porque ela detém a informação, ela detém o fato. E a oração subordinada depende da principal para completar o seu sentido, porque ela completa, consequentemente, o sentido da principal. Olha, eu vou viajar na segunda-feira. Informação. Mas eu quero dizer alguma coisa conforme acertamos. Percebam que eu inverti aqui. Coloquei primeiro a subordinada. Conforme acertamos, vírgula, obrigatória, eu vou viajar na segunda-feira. Conforme acertamos, vírgula, eu vou viajar na segunda-feira. Oração principal aqui, ó, posposta a subordinada, e oração subordinada vem antes. Então, quando vem antes, a vírgula é obrigatória, tá? Então, aqui, oração subordinada adverbial conformativa, que indica uma ideia de conformidade ao fato expresso na oração principal. Certo, pessoal? Vamos seguir. Aí me deparo aqui com as orações subordinadas adverbiais temporais. Gente, exprimem claramente ideia de tempo. Principais conjunções: quando, enquanto, logo que, desde que, assim que. Olha aqui mais um exemplo, ó. Quando você foi embora, eu tenho aqui, quando você foi embora, ó, a oração subordinada adverbial iniciando a construção frasal. Quando você foi embora, vírgula, obrigatória. Fez-se noite em meu viver. Uma frase aí de Milton Nascimento. Oração principal aqui, ó. Oração principal, fez-se noite em meu viver. Quando você foi embora. Por que está isolado por vírgula aqui, professor? O quando você foi embora. Porque a oração subordinada veio antes da principal. Por que a oração subordinada adverbial temporal? Porque indica valor semântico, ideia de tempo. Percebam os valores semânticos das conjunções subordinativas. Nesse caso, está indicando ideia de tempo. Ok, gente? Vamos lá. Aí me deparo com as orações subordinadas adverbiais condicionais. Exprime a ideia de condição. Principais conjunções: se, caso, contanto que, desde que, salvo se, a menos que, entre outras. Olha o exemplo. Se quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Olha o se bem lindo aqui de azul. Se condicional, uma partícula condicional, uma conjunção condicional. Se. Lembrando que quando a oração subordinada vier antes da principal, a vírgula é obrigatória. Professor, se a principal vier antes da subordinada, a vírgula é obrigatória? Não. A vírgula, nesse caso, passa a ser opcional. Se quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Olha aqui, ó. Tenho que ficar a sós se quiser falar com Deus. Oração principal aqui, tenho que ficar a sós. Se quiser falar com Deus, oração subordinada adverbial condicional. Concentra, gente. Alguma dúvida? Vamos lá. As concessivas, me deparo agora com as concessivas. Exprime o que? Concessão, ou seja, uma ideia contrária a um fato exposto na oração, um fato expresso na oração principal. Principais conjunções: embora, se bem que, ainda que, mesmo que, conquanto que. Estamos todos bem. Oração principal. Embora os prejuízos tenham sido grandes.
Estamos bem, embora, olha a conjunção ali, concessiva, embora os prejuízos tenham sido grandes. Oração principal aqui, oração principal, estamos todos bem. A partir do embora, ou a partir da conjunção, eu tenho uma oração subordinada adverbial. A partir da conjunção subordinativa, eu percebo o valor semântico. Qual é o valor semântico aqui? Concessão. Oração subordinada adverbial concessiva. Ok, pessoal? Vamos seguir. Aí me deparo com as adverbiais, orações subordinadas adverbiais finais, que exprimem finalidade a um fato expresso na oração principal. Principais conjunções, a fim de que, para que. Exemplo aqui, trabalhei muito a fim de tirar férias no final do ano. Trabalhei muito. Oração principal. Tem uma finalidade? A fim de tirar férias no final do ano. Vejam que o a fim de é uma conjunção que indica finalidade. Logo, demarca aqui a oração subordinada adverbial final. Repetindo, quem demarca o valor semântico da oração subordinada, gente, é a conjunção subordinativa. Então, por isso, atenção especial para as conjunções subordinativas. Só repetindo aqui, trabalhei muito a oração principal, a fim de conjunção subordinativa que indica finalidade, iniciando a oração subordinada. Nesse caso, essa oração subordinada passa a ser oração subordinada adverbial final. Ok, gente? Aqui temos um exemplo. Não é amor quando você é coagida a não utilizar certas roupas ou frequentar alguns lugares. Gente, atenção para esse dado, hein? Cuidado com essa informação. Não é amor quando. Olha aqui a conjunção quando. Não é amor quando. Eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial temporal. Ok, gente? Mais um exemplo. Se você não percebeu a criança aqui, imagine no trânsito. Olha aqui a conjunção se, condicional. Oração subordinada adverbial condicional. Certo? Outro exemplo aqui nós temos quando o povo se junta. Aqui outro exemplo, né, gente? Quando o povo se junta, o poder se espalha. Olha o quando aqui também indicando uma ideia de tempo. Se indica ideia de tempo, eu estou tratando aqui de uma oração subordinada adverbial temporal. Quando o povo se junta. Olha a vírgula aqui, gente, obrigatória. Quando o povo se junta, oração subordinada adverbial temporal. O poder se espalha, oração principal. Pessoal, espero ter ajudado vocês, espero ter tirado aí as dúvidas de vocês sobre as orações subordinadas adverbiais. Gente, comenta, compartilha, isso ajuda muito ao crescimento do nosso canal. Um forte abraço, muita paz, fiquem bem e bons estudos. Tchau, tchau, gente!